Com alegria, então, começamos nosso segundo vídeo dentro do grande tema, nosso primeiro tema, administrar a própria vida, o subtema 2, que é a perda de si mesmo, o esgotamento e vazio interior e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Os 3 aspectos que nós vamos tratar nesse segundo vídeo. Perda de si mesmo é algo que a gente precisa ter um cuidado, porque primeiramente a gente precisa ter uma clareza de que a gente não pode satisfazer todas as nossas necessidades. Então, há em nós sempre essa incompletude, esse desejo, assim, às vezes, de querer mais, etc. E isso pode conduzir a gente, se não equacionarmos bem, para um caminho um pouco perigoso, né? O primeiro é que nós temos que ter a consciência da necessidade de autenticidade, né? Muitas vezes a gente se perde na nossa caminhada, nesse nosso processo durante a vida, porque a gente não se permite ser aquilo que a gente é, né? Exemplificando. É quando a gente começa a trazer para a gente muitas expectativas que não são nossas. Ou seja, eu começo a conduzir a minha vida baseado na expectativa que a minha avó, que a minha mãe, que a minha tia, que o meu irmão, que o meu professor, que o meu chefe, que o meu colega de trabalho, enfim, que outra pessoa tem para a minha vida. Mas não é essa a expectativa que eu tenho para a minha vida. Ou seja, não é dessa forma que eu quero conduzir a minha vida. E aí, se eu não tenho atenção a isso, ou seja, se eu não parto daquele autoconhecimento que a gente falou no primeiro vídeo, ou seja, se eu não me conheço e começo a guiar a minha vida a partir de um protagonismo pessoal, eu me perco nesse caminho. É preciso eu ter uma atenção aqui também, porque cada um tem a sua medida, né? A medida de vida que o Mateus tem é diferente da medida que eu tenho. Isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior, que o Mateus seja melhor ou pior, não. Porque as características nossas nos conduzem a caminhos diferentes. Então, eu preciso ter essa clareza. Primeira, que eu preciso ser protagonista da minha vida. Eu tenho que administrar as expectativas internas, as expectativas pessoais, mas eu tenho que conduzir a minha vida com protagonismo, ou seja, diante daquilo que me agrada, que me atrai, que eu tenho condição de avançar. Então o Tiago bem colocou fatores importantes para não nos levar à perda de nós mesmos, né? Esse quadro que pode se dar. E nesse caminho de perda de nós mesmos, muitas vezes, se não todas, nós nos deparamos com um esgotamento, um vazio interior, um cansaço extremo, um desânimo. E precisamos perceber, pessoal, primeiramente, é algo conceitual, mas precisa ficar claro para nos orientar. O cansaço faz bem, meus irmãos. Aquela alegria do trabalho, todos experimentamos isso. Para ficar no nosso contexto, puxa vida, termina uma experiência de oração onde trabalhei horrores, meu corpo está ali destruído, mas eu estou bem, eu estou feliz, estou grato a Deus, porém o esgotamento não faz bem. E a gente começa a marcar o que é justo, o que não, o que é cansaço, o que é esgotamento. Porque o trabalho por si mesmo, meus irmãos, ele não esgota ninguém. Quando a gente sente prazer no que estamos fazendo, nós podemos trabalhar muito sem se sentir esgotado. E quando falo trabalho aqui, não estou dizendo só aquele trabalho remunerado. Muitas vezes, dá o exemplo um pai de família jovem, uma mãe de família jovem, ainda construindo ali o trabalho, aquele desafio, chega em casa, cuida do filho, cuida do esposo, mas aquilo ali é o que dá a ele alegria. E ele faz isso, ele não se sente esgotado, porque o que conduz a esgotamento, meus irmãos, e essa frase eu vou ler, o que conduz ao esgotamento é a tensão imposta por nós mesmos ou que permitimos que nos imponham. E a gente começa a entender o que Jesus dizia nesse aspecto, quando ele falava, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, ou diz mais adiante no Evangelho de João, não se perturbe o vosso coração. Porque são essas coisas que nos esgotam. É a tensão, é a pressão, é o exagero da cobrança, muitas vezes aquela externa que o Tiago mesmo falou, é a tensão de não perceber que eu tenho limites e tantas outras tensões que nos fazem sofrer, além do desafio do trabalho, o desafio que a gente impõe psicologicamente, espiritualmente, e aí de fato fica insustentável. Nós podemos narrar, eu digo de experiência pessoal, como que hoje, após um caminho de oração, de conhecimento, consigo deixar essas tensões de lado, trabalho mais, vivo melhor,
sem tanto estresse, sem tanta tensão. E quando começo a cair, percebo que preciso voltar, preciso deixar de lado essas tensões, porque isso não está me fazendo bem. Isso sim está me levando ao esgotamento e entrando em um ciclo que leva a dificuldade no trabalho, ter menos prazer no que faz, dificuldade no cuidar da vida, um vazio interior. Lembrando sempre, pessoal, que se isso parecer muito alto, nós temos a fonte cristalina de onde beber toda a tranquilidade, toda a alegria do trabalho, mesmo um trabalho que possa parecer desafiante, difícil, que é o Espírito Santo. Ele é nosso companheiro para nos dar fortaleza, para nos dar confiança, para nos dar paz, serenidade e todas outras coisas, porque afinal de contas a tristeza, o desânimo, o vazio, o esgotamento não provém de Deus. E se não vem dele, ele com o Espírito quer nos auxiliar a caminhar no nosso dia a dia sem viver essas realidades. Obviamente aqui cabe uma ressalva, né, que em alguns casos é preciso até um acompanhamento profissional que nos ajude a equilibrar melhor essas questões, entendeu? A gente precisa estar atento a isso, né? Isso não é demérito, não, é necessidade. Isso faz parte também do aprendizado, né? Se você se encontra nessa situação também, não tenha vergonha e receio quanto a isso. Isso é fundamental, né? Todos nós precisamos de suportes, né? Um outro assunto que está entrelaçado com esses é a questão do equilíbrio. Muitas vezes a gente começa em algumas atividades e as coisas vão se avolumando, né? A gente costuma usar o termo assim, que a gente vem abraçando o mundo. Então a gente abraça muita coisa e começa a fazer tudo, né? Em tudo a gente quer fazer com muita perfeição. Você quer trabalhar no 100% em tudo. E aí você começa a trabalhar muito, a querer fazer tudo do trabalho com perfeição. E de repente você percebe que você perdeu o equilíbrio, ou seja, você não consegue executar as tarefas, né? Lembrando o conceito de trabalho, nesse conceito que o Mateus trouxe, que você não consegue executar todas as coisas com perfeição, aquilo começa a te gerar uma angústia, e nesse meio tempo você percebe que você não está conseguindo equilibrar aquilo com a sua vida pessoal, ou seja, você não consegue estar dando atenção para a sua família, você não consegue estar mantendo um bom relacionamento com seus amigos, você não consegue equacionar essas questões. Então esse risco, ele existe. Sobretudo quando a gente começa a avançar mais no processo de liderança, que nós começamos a nos sentir mais responsáveis pelas questões. Então esse risco ele ainda aumenta. Então nós precisamos ter cuidado com isso, a buscar esse equilíbrio entre uma vida pessoal e os ofícios, os trabalhos, as questões que a gente exerce no nosso dia a dia. Aqui também a gente precisa ter uma clareza que quando a gente começa a atuar nas atividades, a gente tem um sentimento assim, daquilo que é ideal, né? O mundo da fantasia. Em todas as questões que a gente exerce, a gente faz coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Então não existe o mundo ideal nesse sentido, né? No exercício dos ofícios existem muitas questões que você vai executar, que eu executo, que o Mateus executa, que para nós são prazerosas, são agradáveis, mas tem várias questões também nesse mesmo ambiente, nesse mesmo contexto que a gente executa, que já não são tão prazerosas, não são tão agradáveis, né? Mas lembrando que a gente precisa tentar buscar esse equilíbrio e compreender que não estar executando tudo que é 100% agradável não quer dizer que aquilo também não é bom para a gente. E aí, de forma muito prática, talvez no seu trabalho você gosta muito de realizar uma certa tarefa, mas tem outra tarefa que você não gosta de forma alguma que você realiza, porque está dentro do todo. Na sua casa você gosta muito de lidar com certa questão, mas outra você não gosta, mas lida por quê? Porque o seu papel ali é importante, assim na comunidade, em vários aspectos. E aqui, meus irmãos, vamos perceber que nós estamos falando desse equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, a dinâmica do 100% que o Thiago falou, mas uma perspectiva muito real. Existem tempos de vida, talvez você está aí num tempo que você realmente vai dedicar um pouco mais ao trabalho, um pouco menos a outras realidades, porém depois você precisa entender que você precisa de retomar, entende? Não quer dizer que tudo vai ser estático e tranquilo e simples, não. Você percebe, olha, agora eu preciso de... Porém, nunca se afogando demais, principalmente no trabalho, nas atividades, se perdendo e etc. Mantendo esse equilíbrio. E algo que nos ajuda muito, meus irmãos, nessa perspectiva, além do Espírito que nos ajuda, além da talvez um acompanhamento, mas tem algo muito especial que a gente deixa de lado muitas vezes, que é olhar para nós mesmos, voltando ao autoconhecimento, voltando àqueles pilares que a gente lançou no primeiro vídeo.
prestar atenção aos nossos sentimentos, meus irmãos. Deus fala demais aqui dentro. Aqui tem coisa muito importante que a gente vai deixando de lado. O Papa Francisco ele vem trazer uma frase que eu acho sensacional, que ele diz: cuidemos do nosso coração, porque é de lá que sai o que é bom e ruim, o que constrói e destrói. Certamente ele está retomando Mateus 15:19, quando Jesus fala que é do coração que vem todas aquelas coisas, né? Diante daquela situação que o pessoal achava que vinha de fora, o que sujava o homem. O que o Papa quer nos dizer? O que Jesus quer nos dizer? O que isso quer dizer com relação a prestar atenção nos sentimentos? Meus irmãos, nós damos resposta. Por exemplo, você está num nível de estresse tão grande que você adoece. Ou você adoece por alguma outra questão, e você pode ler no seu corpo uma resposta interessante para você mudar. Puxa vida, não estou cuidando do meu corpo, ele deu resposta, eu prestei atenção, mas ainda estou falando de algo exterior. Mas isso acontece num nível ainda muito mais importante, internamente. E a vida de oração nos ajuda, e essa atenção nos ajuda. Por exemplo, puxa vida, outrora eu gostava de servir, de me dedicar, agora eu lido com essa situação e vem sentimentos negativos, medos, desânimos. O que aconteceu? Qual é a raiz desse sentimento? O que está gerando esse sentimento? Afinal, se a gente não chega à raiz de algo, é difícil de modificar. Puxa vida, de repente eu começo a ouvir um chamado de Deus para uma missão específica, e ao contrário de me encher de esperança, de alegria, porque a vontade de Deus é o melhor para nós, eu começo a não querer. Mas não esconde esse sentimento, olha para ele, senta com ele, percebe por que eu não quero. Claro, estou falando aqui em oração. Por que eu não quero? O que aconteceu? Foi um trauma? Foi uma mudança? Foi algo que mudou em mim? Se mudou, é bom? É ruim? Entende a dinâmica? Nós vamos passando a prestar atenção aos nossos sentimentos. Estou trabalhando demais? Estou muito estressado? Estou brigando com um com o outro? Da onde vem isso? O que gera isso em mim? De certo não é porque eu sou ruim, porque eu não sou, nós somos imagens e semelhanças de Deus, mas algo está acontecendo no meu coração. E à medida que eu vou olhando para esse algo, iluminado pela palavra, iluminado pelo que a gente sabe, a gente começa a perceber o que é justo e o que não, o que a gente precisa de mudar. E certamente o nosso corpo, o nosso sentimento, ele nos fala quando a gente está no desequilíbrio, quando a gente está se esgotando. E à medida que a gente vai percebendo isso, nós vamos crescendo no autoconhecimento, na vida de oração e na capacidade de equilibrar bem, ter temperança na nossa vida. No fundo, as escolas de oração nos levam a isso, e parte quase sempre desse princípio: prestar atenção ao que acontece em nós mesmos. Aí Deus fala de forma muito especial. Bom, quando a gente pensa nessa questão do equilíbrio, uma pergunta importante para a gente fazer, isso não só nesse momento, mas ao longo dos momentos, é: qual o meu foco? Ou seja, no que eu estou focado naquele momento? Para a gente tentar exemplificar um pouco disso, vamos pegar o tema nosso aqui como referência. Você está querendo entender um pouco mais sobre equilíbrio. Bacana, aí você entra na internet e começa a fazer uma pesquisa sobre equilíbrio. E aí você começou a olhar, leu algumas coisas, achou interessantes, e aí de repente, por algum motivo, você está com a janela lá do Facebook aberta, e aí você vai ver o Facebook de um amigo seu, a página de um amigo seu, e aí você começa a ver: fulano fez isso semana passada, fulano estava em tal lugar, aí você vê a foto de fulano lá em tal lugar, aí você vê que o Beltrano estava com ele lá. Aí você já vai para o Facebook do Beltrano. Quando você percebe que nesse processo que você já está vendo, a sua pesquisa já passou a ser a viagem do cara para outro estado, por exemplo. Então você se perdeu nesse processo. Isso tem sido muito comum na nossa vivência cotidiana. Então a gente precisa ter clareza do que eu não estou dizendo que é ruim você fazer esse tipo de ação. Você só precisa ter clareza de qual é o momento de você fazer isso, qual é o de você não fazer. Muitas pessoas, em casos extremos, têm tido dificuldades profissionais sérias em detrimento disso. Ou seja, eu não consigo executar o meu trabalho plenamente, seja ele em qualquer frente que está atuando. Por quê? Porque eu começo a fazer uma coisa e quando eu vejo eu estou fazendo outras 5, mas eu não estou fazendo aquela que eu me propunha a fazer. Então, ter um foco, ter a clareza do foco, ter ali na nossa frente nos mostrando o que é o nosso foco, ele é fundamental. A gente precisa saber o que a gente está fazendo naquela atividade e tentar se manter nela. E aí cada um tem um nível de dispersão diferente. Em alguns momentos a gente vai ficar meio disperso e se perder em outras atividades, isso é comum. Mas eu não posso deixar que isso aconteça sempre.
porque senão eu corro o risco de cair numa improdutividade grande, assim, de fazer muita coisa e de não fazer nada. Né? Um aspecto que ajuda a gente bem a manter o foco é gerar uma estruturação. Estruturar minha semana, estruturar meu dia de hoje, o que eu tenho planejado para esse dia de hoje, como é que eu organizo o meu dia de hoje, como é que eu organizo a minha semana. E aí você pode usar artifícios para te ajudar nisso aí. Tem gente que gosta de usar uma agenda, pode ser que funcione bem. Tem gente que usa as notas adesivas do computador, pode ser que funcione bem. Tem gente que pode anotar num papel de rascunho, isso pode ser que te ajude bem. A forma é o menos importante. O essencial é você gerar uma organização que te ajude a estruturar seu dia, sua semana, porque aí você vai chegar no final do dia e aí você vai conseguir verificar se você conseguiu atender aquilo que você tinha planejado. No final da semana você consegue visualizar isso também, no final de algumas semanas também. Aqui cabe uma ressalva muito importante, que muitos de nós também têm dificuldade de fazer um planejamento que seja realístico, ou seja, eu faço um planejamento, aí eu chego no final do dia, chego no final da semana, vou avaliar o que eu fiz e eu fico frustrado. Puxa vida, né? Eu planejei de fazer essa atividade e não fiz nem 5% daquilo que eu tinha planejado. Então, se você começa a fazer isso com alguma frequência, você pode estar incorrendo em dois caminhos. A primeira questão seria relativa ao seguinte: eu posso estar fazendo um planejamento que é muito além da minha capacidade de execução. Então, ou seja, eu estou planejando para além do que eu consigo executar. Então, não adianta eu fazer um planejamento, assim, uma estruturação da semana que não seja de acordo com a minha realidade. Então, eu preciso planejar dentro da minha realidade. Então, eu preciso começar a rever meu planejamento se isso está acontecendo. Se isso acontece com você, você precisa começar a rever isso aí. O outro risco que acontece é quando a gente se depara com o mesmo problema, e aí quando a gente vai fazer a reflexão, a gente vê que está acontecendo aquele exemplo que eu dei da internet, ou seja, o meu problema não é que eu estou planejando para além, o meu problema é que eu não consigo manter o foco nas atividades que eu preciso. E aí no tempo que era para mim estar trabalhando, por exemplo, eu estou trabalhando, estou namorando, estou estudando, estou fazendo um monte de coisa, mas eu não estou fazendo nada bem feito, e isso me demanda mais tempo. Então, eu tenho que estar atento nesses dois quesitos, né? Uma dica que vale aqui na estruturação da semana, porque é muito ruim quando a gente chega no final e vê que a gente não conseguiu avançar no que a gente precisava. Quando você vai estruturar suas atividades, as primeiras atividades que você precisa executar são aquelas mais relevantes. Então você precisa colocar elas primeiro. Por quê? Porque aí quando você for fazer na avaliação final, pode ser que você não conseguiu concluir tudo, mas aquilo que era o primordial, o essencial, você conseguiu executar. E isso é bom, que vai te dando maturidade, vai te dando segurança, vai te dando confiança e satisfação em ver que você pode não ter conseguido fazer tudo, mas uma parte você conseguiu avançar. E aqui uma ressalva importante é qual, pessoal? Voltando àquela questão do acerto, do fracasso, se você fez uma semana, fez duas, está vendo que o trem está ruim, não para, não joga fora. Talvez aí você está percebendo, por exemplo, eu estou com um ou esse outro erro que o Thiago falou, outras questões, e aí você começa a se conhecer, aí você começa a avançar, e é um caminho de aprendizado. É um caminho de erro, às vezes você começou com uma lista, você muda para um aplicativo do celular, depois você entende melhor o que se adapta a você, mas é um caminho que precisa ser trilhado, e assim a gente vai conseguir viver bem melhor esse equilíbrio entre as diversas atividades. Quando a gente pensa no equilíbrio entre as diversas atividades, existem alguns rituais que nos ajudam a entrar melhor nessa dinâmica, né? O ritual seria como se a gente tivesse, vamos imaginar que nós estamos numa casa, numa edificação que tenha dois cômodos, e a gente saísse de um e entrasse no outro. O ritual é isso, que vai nos ajudar a fechar a porta do cômodo anterior e ir para o posterior. O que seriam esses rituais? Por exemplo, para mim um ritual que me ajuda muito, quando eu finalizo uma atividade e estou dentro da minha casa, eu finalizei uma atividade, quero entrar numa atividade mais de lazer, de descontração, uma coisa que me ajuda um pouco a desligar é deitar um pouco no sofá, assistir alguma coisa na televisão. Isso me ajuda a desligar, entendeu? Ou seja, me ajuda a sair. Quando eu estou saindo do trabalho, uma coisa que me ajuda muito é ouvir o rádio. Então eu entro dentro do carro, ligo o rádio, tem alguns programas que me ajudam a desligar, ou seja, ali o trabalho ficou para trás e começa a entrar a convivência com a família, o descanso, o relacionamento com Deus, etc. Você precisa criar, perceber quais rituais te ajudam a fechar essa porta e abrir a outra, ou seja, você sai de uma realidade e entrar em outra.
E assim, esses rituais nos ajudam também a alguma coisa essencial, nós vamos retomar mais depois, mas é essencial, pessoal, viver os momentos com qualidade. Essa estruturação de semana, essa questão de foco, os rituais, tantas outras coisas que nós já falamos, vamos falar, nos ajudam a viver os momentos com qualidade. Meu irmão, se você tem meia hora para efetuar a sua oração, o seu trabalho, o momento do namoro, o momento do que quer que seja uma meia hora bem vivida ali. A gente não pode se perder nessas coisas, porque tempo é um recurso escasso de fato e muito precioso. Mas quando a gente não vive ele bem, nós vamos passando pela nossa vida, não vive nada bem, e assim vamos entrando nessa frustração, nessa perda. Por quê? Porque não viveu cada momento com qualidade, estando inteiramente ali. Essa deve ser nossa meta. Nós vamos entrar no outro vídeo sobre questões para ajudar isso, mas tudo isso que nós vemos é para que seja bem vivido. E assim sua meia hora de trabalho vai render mais, sua meia hora de descanso vai ser mais bem vivida e o próprio tempo, o próprio equilíbrio vai se tornando mais fácil. Nesse sentido, vamos propor uma dinâmica final, que é de fato, pegue aí um papel ou um aplicativo no celular, ou não sei, o jeito que você achar mais legal, e começa a fazer uma agendinha, uma programação do dia, uma organização para o seu dia, para as suas atividades. Coloca o que é prioritário, coloca o que você desejaria, vai estruturando isso, já faça hoje e vamos criar essa prática. Talvez, se você estiver em comunidade, partilhe com o irmão e vá percebendo isso para que você cresça nessa organização. Lembrando mais uma vez, eu uso 3 meios de organização paralelos, um para o trabalho e 2 para a vida pessoal, agenda, listas, etc. Tudo no celular, computador. Talvez isso para você é um absurdo, talvez isso para você é um saco e você quer simplesmente uma listinha simples, mas que te ajuda. Ótimo, é a sua forma, certamente o Tiago tem outra forma, mas vamos buscar aí com a ajuda de Deus encontrar qual que é essa forma para poder caminhar melhor nesse sentido. Essa é a dinâmica proposta, começa agora, faça aí agora, mas estenda isso para os seus próximos dias e vá aprendendo com os erros e acertos dessa prática. Obrigado. Sim, bom trabalho, um grande abraço. O que na força ciência se iludem e passam a não crer na cruz.